Olá, eu te convido para assistir conosco mais um episódio do Juridicamente Falando. Como eu costumo brincar, direito deveria ser ensinado nas escolas, mas como ainda não acontece, estamos aqui para trazer conhecimento para todos, não só para os advogados, como principalmente para a sociedade civil, descomplicando o direito. Por isso, eu sempre trago assuntos de interesse para todos, que vai acrescentar no nosso dia a dia. E pensando em descomplicar, hoje a gente vai falar de um assunto que com certeza vai interessar a todos. Quando a gente fala sobre compra de imóveis, quem não tem inúmeras dúvidas, né, sobre compra, algumas com o sonho do primeiro imóvel, outros já para investir nos próximos imóveis. Então, hoje eu trouxe a especialista aqui, que é a Cristiane Vilar. Muito obrigada por aceitar o meu convite e dar aqui algumas dicas para nós utilizarmos dessa ferramenta. Boa tarde, Isabel. Gostaria de parabenizar pelo projeto, te desejo muito sucesso aí na tua nova jornada. E agradecer pelo convite. Estou me sentindo extremamente honrada. Eu só trago os melhores. E é um prazer poder colaborar, tá? Muito obrigada. Então, quando a gente fala sobre compra e venda de imóveis, infelizmente, muitas pessoas acham que não precisa de uma assessoria, né? E a gente precisa exatamente trazer informações precisas sobre isso, porque a gente que lida com o direito, a gente vê muito acontecer problemas após a venda e que as pessoas são surpreendidas sobre isso, né? Tivemos aqui já na semana passada, o doutor Alex falando sobre leilão de imóveis, exatamente isso. E a gente lida com isso. Tipo, a pessoa realizou, às vezes, o investimento sobre a compra de um imóvel e comprou um imóvel cheio de problemas porque exatamente não procurou a assessoria devida e aí, depois do problema, não tem muita... Às vezes a gente não tem o que fazer, né? Não tem milagre a ser feito. Há situações que estão sacramentadas que a gente não tem mais o que fazer. Então, vamos aqui dar algumas dicas para as pessoas que pretendem fazer aquisição de imóveis e o que a gente tem que se preocupar por isso. Então, fiz aqui umas listinhas. Fiz até uma colinha aqui, porque é tanta pergunta que eu fiz uma colinha aqui. Vamos lá. Quais são os documentos essenciais que devem ser analisados antes da realização da compra de um imóvel? Bom, isso aí não tem fórmula, né? Não tem outra maneira de descobrir a não ser tirando a certidão da matrícula do imóvel. Eu costumo dizer que a certidão da matrícula do imóvel é equiparada à certidão de nascimento de uma pessoa. Ali você vai acompanhar o histórico da vida do imóvel, né? Você vai saber de que forma ele foi adquirido, por quem foi a primeira aquisição, se não for um imóvel, uma primeira aquisição da pessoa que está negociando, né? Se for, por exemplo, se for um imóvel adquirido na planta, você vai ter ali a matrícula dele e não vai constar nenhuma construção. A construção vai ser averbada posteriormente. Então, a principal informação você tem que adquirir através da matrícula do imóvel, também popularmente chamada de RGI, né? Ou a certidão de ônus reais. Então, se lá tiver a informação que estiver ali, ela vai me garantir que aquele imóvel é legal? Se é um imóvel registrado, é porque está legal. Se for um imóvel registrado e não tiver nenhum apontamento no imóvel. Por exemplo, o proprietário atual que está vendendo o imóvel tem uma dívida de uma execução, seja ela fiscal ou um processo de execução. Esse apontamento pode constar na certidão de ônus reais, se for um imóvel usado, óbvio, né? Então, ali você vai ter um sinal. Opa, esse imóvel aqui tem um apontamento, de que maneira eu posso resolver isso? Ele está legal para eu comprar? E se é resolvível também, Se for resolvível também, exatamente. Então, uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento não vai saber identificar esse apontamento na certidão de ônus. De repente, pelo simples fato de emitir a certidão, a pessoa acha, não, já tirei a certidão, está ok. E hoje em dia, alguns cartórios dispensam algumas certidões para lavrar a escritura. Então, se for dispensável, você estiver adquirindo, você pode estar correndo um risco de assumir ali a responsabilidade por um apontamento que conste no nome da pessoa ou no próprio imóvel.
E como que a gente vai avaliar essa regularidade do imóvel? Por exemplo, qual o primeiro alerta que você daria? O imóvel a certidão de ônus tem que estar negativa, tá? Não constar ali nenhum apontamento. Ela é válida por 30 dias. Se você adquiriu o imóvel durante os 30 dias da validade da certidão, você tem a garantia de que ele está negativo, então pode prosseguir em relação ao imóvel, tá? E assim, quando a gente tira essa certidão, às vezes até a aquisição do bem, isso demora um tempo. Então, você diria que é preciso fazer outra? Renovar, com certeza. Você tem que renovar. Passou de 30 dias, o ideal é renovar a certidão. Às vezes a pessoa quer economizar um pouquinho e acaba tendo um prejuízo muito maior posteriormente, né? E isso, a gente começa a ter essa preocupação quando a gente já começa no contrato de promessa de compra e venda ou quando a gente já está na fase de finalização? No processo de promessa de compra e venda, é fundamental. Você começou a negociar, é como se você estivesse começando um namoro, né? Você vai investigar a vida da pessoa para poder prosseguir ou não. Ver se vale a pena. Exatamente. É o que você falou na certidão. Então, por exemplo, eu quero comprar um imóvel, é João que está me vendendo. E aí, quando eu pego a certidão, está dizendo que pertence a Maria. Então, já é um primeiro alerta. Já é uma irregularidade. Porque, como que você como está negociando com o João se o imóvel não é seu? Exatamente. Entendi. Acho que esse alerta é essencial. E quando a gente está falando de imóveis que não têm escritura? Tem alguma segurança que existe, né? Se é uma posse, por exemplo? Qualquer detalhe que você queira saber sobre o imóvel, você tem que tirar uma ônus reais. Entendeu? É um imóvel que foi adquirido através de uma posse por João que está me vendendo. Você vai adquirir esse imóvel? Tira uma ônus reais, porque pode ser que João tenha uma ação de reintegração de posse daquele imóvel. Pode ser que exista uma ação de reintegração de posse em face de João. E aí você já começa a dar uma dica da importância do advogado, inclusive, né? É fundamental. Porque, como eu falei, uma pessoa leiga não vai conseguir identificar esses apontamentos, né? Às vezes, em algumas situações, pode não estar na certidão de ônus reais. Você também vai ter que investigar a vida da pessoa que está vendendo para você. E até na questão de você saber se aquele imóvel ali pode estar tendo algum processo de reintegração, como você citou, ou de repente uma desapropriação, inúmeras situações, né? Inúmeras situações. Recentemente eu tive um cliente que estava adquirindo um imóvel e me procurou para dar assessoria e eu comecei a emitir as certidões. Ele estava apaixonado pelo imóvel, doido para pagar o sinal e eu... Insiste. Tem gente que insiste. É como se você estivesse vendendo um caldo de cana, né? Eles acham que é assim, você coloca a cana, saiu ali, pronto, tá pronto. Não é assim. Então, ele insistindo em pagar o sinal e eram 6 vendedores. E eu pedindo para segurar, porque eu estava emitindo as certidões, algumas pessoas não moravam na comarca do imóvel, então, além das certidões pessoais da comarca do imóvel, você tem que emitir as certidões da comarca onde a pessoa reside. Isso para dar total segurança, né? E aí, tirei todas as certidões, uma semana depois o imóvel foi desapropriado. Caramba. Agora, você imagina se ele paga o sinal. E a responsabilidade. A responsabilidade, exatamente. Dá para aventurar, né? De pegar uma aventureira. Se eu cedesse à vontade dele de adquirir aquela ânsia, eu seria responsável. Às vezes, exatamente. Né? Eles algumas vezes vencem você pelo cansaço, né? E aí eles querem que você diga, não, tá bom. Então eles querem ouvir o que é conveniente para eles. Eles querem, né? ouvir o que eles querem. Eles querem. Não a realidade. Exatamente. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu evitar um prejuízo para ele e até para os vendedores também, né? E aí, como verificar se o imóvel está sujeito a litígio, a ações de uso capião, disputa de herança? Essa segurança também você consegue passar para o cliente? Sim, nesses casos, você tem que emitir as certidões do distribuidor, tanto da comarca do imóvel quanto da comarca da residência dos vendedores.
né? E aí você vai saber se existe alguma ação em face dos vendedores ou diretamente para o imóvel, ainda que seja uma ação recente, né? Às vezes a ação ainda está tramitando e não está apontada na ônus reais, mas ela com certeza vai estar apontada ali na certidão do distribuidor em nome de um dos vendedores. É muito comum verificar aqueles imóveis que são de herança, né? E Sim. aí tem lá vários herdeiros e ainda está no inventário. É possível adquirir esse bem? Sim. Inclusive, atualmente, você pode fazer o inventário e lavrar a escritura ao mesmo tempo, através do inventário extrajudicial. Então, hoje em dia, Facilitou, né? Até porque os muito. inventários de anos e anos e anos. Tem inventários de 20 anos sendo julgados agora, né? Não, eu tenho demais no meu escritório. Eu tenho um mais antigo. Exatamente. Mas agora, com o inventário extrajudicial, você consegue encurtar esse tempo e facilitar a negociação. Muitas pessoas que recebem mais de um imóvel de herança costumam vender um dos imóveis até para pagar os encargos do inventário, né? Então, é possível sim. E aí, pensando já na parte de contrato, eu te perguntaria assim, quais as cláusulas são indispensáveis em um contrato de compra e venda para proteger as partes? Eu diria que a cláusula de multa contratual, né, no caso de desistência de uma das partes, pode ser o arras. Mas geralmente o que acontece nesse caso? Por exemplo, dei um sinal. O que é comum ser utilizado? Eu perco esse sinal? Então, é importante constar no contrato que, caso a desistência seja por parte do vendedor, ele devolve o valor atualizado ou em dobro, isso aí depende da negociação, né? E em caso de desistência por parte do comprador, ele perde o sinal em favor do vendedor. E alguma outra Esse é o muito de praxe. importante? Eu diria que esse é um dos mais importantes. importante. E aí a gente avalia caso a caso, né? Depende da situação do imóvel também. E aí você diria que isso já consegue dar uma segurança em relação a futuros prejuízos das partes? Olha, eu diria que sim. Né? Não é a única cláusula que dá de segurança. Digo no sentido assim, por exemplo, eu vou adquirir um imóvel e eu me preocupei em fazer um contrato, procurei a doutora Cristiane, fizemos um contrato lá, tudo direitinho. Ainda assim existe risco? Depende do teu contrato. Quanto mais fechado o teu contrato de promessa que seja, mais seguro o vendedor está e o comprador também. Né? Então, é essa a importância de ter um contrato bem fechado, bem amarrado, lógico que de acordo com o perfil dos vendedores, com o perfil dos compradores, o perfil da compra e do imóvel. Não tem uma receita de bolo genérica, você não faz um contrato único para qualquer tipo de negociação. O ideal é que seja feito cada um para o perfil da venda, né? Pensando que a gente está falando principalmente com a sociedade civil, quer dizer, todo mundo assiste o nosso programa, me diz uma coisa assim, o que você fala como dica? Vamos começar por aqui, nesse item aqui é o primordial. E outra coisa, por exemplo, para explicar para todos, o que é promessa de compra e venda? O que é isso? A promessa de compra e venda geralmente acontece quando o comprador está adquirindo o imóvel através de parcelamento, né? Um instrumento particular de promessa de compra e venda. Então, se for um imóvel à vista, a gente não precisa de promessa? Não, um imóvel à vista você lavra a escritura diretamente no cartório. Entendi. Então, a segurança de quem vai comprar um imóvel parcelado vem da promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda. venda. Que aí vai estar descrevendo qual o prazo, quais as condições. Sim, isso nós estamos falando de uma compra direta, né, entre o comprador e o vendedor. Se for um financiamento bancário, é um contrato de alienação fiduciária. Então não é esse contrato de... É um outro contrato. Você está comprando um imóvel financiado através do banco e aí você está fazendo um contrato de alienação fiduciária com o banco. Então, até o comprador faz o contrato com o banco, o vendedor apresenta o imóvel para o banco, em todas as situações o imóvel tem que estar com todas as certidões negativas, senão você não consegue financiar através de financiamento bancário, e o imóvel fica alienado ao banco.
Então, enquanto o comprador não quita o financiamento, o imóvel pertence ao banco. Então, o imóvel é a própria garantia do financiamento. É até uma segurança. Quando você faz um financiamento, é uma segurança de que aquele imóvel ali é um imóvel legal. Sim, com toda certeza. Porque o próprio banco vai fazer essa pesquisa. Exatamente. Ele não financia se não estiver com todas as certidões negativas. Eles conferem, inclusive, a metragem do imóvel. Se o imóvel tem 100 metros quadrados e constar no RGI, na matrícula dele, que tem 90 metros quadrados, para regularizar, você precisa fazer a regularização do acréscimo de metragem. Tá. E quais as precauções jurídicas devem ser tomadas ao lidar com o arras ou o sinal de transação? Primeiro, acho que você podia explicar qual a diferença de um e outro. De arras e o sinal de transação. O sinal é o pagamento que você faz inicial na promessa de compra e venda, né? O arras é aquela garantia que nós falamos anteriormente, de que o comprador, desistindo da compra, perde o valor do sinal em favor do vendedor. E se o vendedor desistir da venda enquanto não lavrar a escritura definitiva, ele devolve o valor para o comprador, ou atualizado ou em dobro. E aí vai depender da negociação entre as partes. Eu estou com um caso, né, próximo, vamos dizer assim, de uma pessoa que comprou um imóvel, né, e agora, depois que ele fez todo o investimento, descobriu que o imóvel está indo a leilão. E que uma situação bem complexa, que na verdade foi considerado. Aí ele entrou, né, como terceiro interessado, no leilão, tentando embargar e tudo, e foi entendido como fraude de execução. Então, você diria que se ele tivesse feito uma assessoria no sentido dessa compra, isso a gente teria afastado? Teria afastado esse risco dele, com certeza. Porque constaria a ação de execução em nome do vendedor. E ele teria ali certeza de que o imóvel não está livre e desembaraçado, né? Então, o parecer do advogado nessa compra seria exatamente essa prevenção. Sim, é fundamental que você tenha E eu acho que isso é importante também, que as pessoas entendam que o acréscimo, vamos dizer, desse encargo de uma avaliação de um advogado, na verdade, é um investimento que pode não ter preço, né? Sim, sim. Porque, por exemplo, no caso desse seu cliente, ele poderia ter feito um investimento com assessoria e hoje, por não ter optado por isso, ele pode ter um prejuízo muito maior, né? Com certeza. No caso dele, a gente está falando de milhões. Quais os tributos incidentes na compra e venda do imóvel? Como é que é? Assim, o que é normal o comprador ter que pagar? O que o vendedor paga? Quando a gente vai adquirir um imóvel, o que a gente tem que pensar? Além do valor que eu tenho que pagar lá, o que eu vou gastar com isso? Bom, em relação aos tributos, para o comprador, né, o ITBI... Quem paga é o comprador. Quem paga é o comprador, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E aí você não lavra a escritura sem estar com o ITBI pago, né? O ITBI é um imposto que é emitido pelo município e hoje varia aí de 2% a 3% do valor do imóvel. Do valor do imóvel, né? Antes o valor era atribuído pelo município, mas agora já tenho aí decisões que definiram que é sobre o valor da negociação. Porque, por exemplo, você estava negociando um imóvel de 1 milhão e a prefeitura do município atribuía para o imóvel um valor de 1.800.000. Então, você pagaria sobre 1.800.000, né? Quer dizer, você pagaria um valor a mais do que o valor que você realmente está negociando. Então, hoje é em cima do valor que está sendo negociado. Sim. E não mais aquela... Atribuído pelo município. Mas muitas vezes também a gente tinha uma certa vantagem, porque a gente via muitas avaliações, vamos dizer, desatualizadas, né? Sim. Até por a questão de IPTU, por exemplo. O IPTU está lá dentro do valor venal do imóvel e tal. E a gente vê que, na verdade, foi acrescido tantas benfeitorias daquele imóvel que, na verdade, ele hoje... O valor venal é outro, é completamente diferente do que tem lá aquela avaliação. Então, sim, essa facilitação não existe mais. Não. Olha, essa dica aí é boa, eu não sabia. E o imposto de renda também, né? Você tem que avaliar o pagamento do imposto de renda para não ser pego de surpresa no ano seguinte.
Se você adquirir um outro imóvel 180 dias depois da venda do seu imóvel, você fica isento do imposto de renda. Caso contrário, você tem que pagar o imposto. Então, isso também é importante a pessoa ter conhecimento para não ser pego de surpresa, né? Vendeu o imóvel, foi depositado na sua conta R$800 mil, você vai gastar aquilo como se não houvesse amanhã, e aí vem o leão e te cobra. Opa, e hoje os cartórios são interligados, né, à Receita Federal. Não tem como sonegar. Não tem como sonegar. Mas também acho interessante essa dica que você deu. Se você vender um imóvel para você adquirir outro imóvel, você vai perder esse prejuízo, vamos dizer assim, né? Porque, infelizmente, imposto de renda é prejuízo. Exatamente, exatamente. No prazo de 180 dias, aí você fica isento do pagamento do imposto. Tem alguma dica que você pode dar em relação ao ITBI? Em relação a evitar problemas? Bom, se certificar de que as informações estão corretas, né? Tanto os dados dos vendedores, os dados do comprador, os dados do imóvel e o pagamento. O vendedor tem que certificar que o pagamento do ITBI foi feito. Inclusive, é fundamental para lavrar a escritura. Como tratar a tributação em caso de ganho de capital na venda do imóvel? Adquirir um outro no prazo de 180 dias. Então fica a dica aí. Quais os cuidados o advogado deve ter na revisão dos contratos de financiamento imobiliário, por exemplo? Bom, ler as entrelinhas, né? Se o contrato não foi elaborado por você, você tem que ter muito cuidado. Saber o que realmente foi negociado com as partes, porque muitas vezes a informação chega para você truncada, né? O comprador negociou com o vendedor X e fala para você que foi Y, eu não me comprometi em devolver o valor, eu não quero receber o valor no caso de desistência. Então, o ideal é você ler as entrelinhas e conversar com todas as partes, né, para não ter nenhuma informação omitida ali. Os contratos de financiamentos, acredito que seja muito utilizado, principalmente para os cidadãos comuns. Sim. E existe alguma dica que você pode dar para esses contratos de financiamento? Ou é aquele contrato de adesão que não tem muito o que debater, o banco disse aquilo lá, pronto e acabou? Você pode questionar, né? Mas, assim, geralmente são contratos padrões e é fundamental, assim como os contratos de instrumento particular, é fundamental você ler as entrelinhas para evitar juros abusivos, né? Para saber se o valor do imóvel foi avaliado realmente de acordo com o que você pagou, porque muitas vezes você compra um imóvel por um valor e no final do financiamento você está pagando 3 vezes mais. Então, você saber se o teu cliente tem saúde financeira para cumprir com a obrigação dele até o final do contrato e ele entender que ele pode ser prejudicado não hoje porque está realizando um sonho dele, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Até para que a gente freie esse afã, né? Porque a pessoa, quando ela se vê prestes a realizar um sonho, é exatamente essa empolgação. A gente precisa. Eu falo muito sobre isso, que advogado, a gente não tem o emocional. Então, quando tem o que analisar chega friamente naquela emoção, a gente tem que conter. E é preciso a gente falar muitas vezes isso pro cliente. Sim. Que não, aqui, porque eles não entendem. Não, você não está entendendo que é esse, né? Sim. Mais ou menos assim. Sim. O imóvel pode ser aquele, mas você não tem a saúde financeira para conseguir aquele imóvel, né? Passa 5 anos, ele vai e perde o imóvel. Perde o imóvel. Exatamente. Gastou, vai perder todo o valor que ele investiu e pronto. O sonho vai virar um pesadelo, né? Exatamente isso. E acho que a dica importante que você deu, porque há pouco a gente até falou que a questão da avaliação do banco, quando vai fazer uma venda financiada, ela já te traz uma garantia. Sim. Mas também não é só isso. Por quê? Você acabou de dizer que, na verdade, a pessoa precisa fazer uma avaliação se aquele financiamento a longo prazo vai caber no seu orçamento. Inclusive, verificar qual tipo de financiamento está sendo feito, se é com redução de parcelas, são parcelas fixas. Tudo isso você só vai conseguir saber se você contratar alguém especializado. Exatamente. Fica atento. Não é imóvel, não é um sapato. Não é um você sapato. Pode comprar na empolgação. E troca depois, né? Exato. Não, porque gostei desse momento.
E quais os direitos e deveres do comprador adquirir um imóvel em condomínios ou loteamentos? Bom, condomínio. É fundamental analisar a convenção do condomínio, porque muitas vezes as regras não te convêm, né, não te agradam, e aí você está comprando um imóvel, né, você está ali, vai morar ali, vai ter que conviver com aquelas regras, porque você já está entrando com elas previamente definidas. Analisar, assim, na minha opinião, o primeiro passo é analisar a convenção do condomínio, né? Agora, em relação ao loteamento, se não for um condomínio de lotes, você não tem muito o que evitar, porque o loteamento não tem regras pré-definidas. Mas o condomínio de lotes, casos, sim. Porque a gente fala assim, eu já vivi uma situação que o cliente me procurou, porque ele queria questionar algumas questões. Ele fez uma planta da casa, e aí quando ele foi apresentar, não deixaram ele construir daquele jeito. Pode estar certo isso? Sim. Por isso que você tem que analisar antes. Imagina, você compra um lote num condomínio de lotes e não pode construir a piscina dos seus sonhos, né? Você vai ficar frustrado. Então, o ideal é analisar com antecedência. E tudo isso vai ter que constar já previamente. Não pode ter depois uma surpresa também. Não. Quais os principais problemas hoje enfrentados em relação à regularização de imóveis? E como o advogado consegue resolver? Hoje qual é o ranking número 1, vamos dizer assim? Posse, né? A posse, a pessoa comprou através de instrumento particular, há muitos anos atrás, continuou com aquele instrumento particular, nunca registrou, e aí hoje você pode regularizar através da uso capião, né? E se for através de financiamento, parcelamento, não vou falar financiamento, pode confundir com financiamento bancário. Se for através de um parcelamento particular e tem a quitação, você pode regularizar através de adjudicação compulsória. E esses procedimentos podem ser tanto judicial quanto extrajudicial também. Então, hoje, esse é o principal problema. E como garantir que a escritura pública e o registro de imóveis sejam feitos corretamente para evitar esses litígios futuros? A gente tem um ditado no mercado que diz que só é dono quem registra. Isso. Vamos botar em caixa alta, né? Só é dono quem registra. Não adianta você ter orçamento para pagar o ITBI, lavrar a escritura e não registrar. Você vai querem fazer uma economia, até, né? Sim. Mais uma vez, né? Uma economia boba, que pode causar um prejuízo futuramente bem grande, né? Porque você hoje tirou a R$11, tá ok. Não lavrou a escritura, baseado nessas certidões que você tirou, mas não registrou. Amanhã ou depois, esse imóvel passa a ser objeto de uma execução do antigo proprietário. Quando você for registrar, vai constar esse apontamento e você vai ficar impedido de registrar. Olha, eu acho que até esse caso que você está falando foi o que aconteceu com esse Pode caso. ser. Da situação de que a pessoa não registrou e aí, quando viu o imóvel estava indo a leilão e, na verdade, não era do atual proprietário, era do anterior, mas ele deve ter feito uma transição precária, vamos dizer assim, né? Sim. E aí, hoje, está tendo um prejuízo muito maior. Provavelmente. Tem coisas que a gente não pode dispensar o advogado, né? Não. Lavrou a escritura, no mesmo dia, leva para registrar. Tem alguma dica em relação assim, como o advogado consegue atuar em casos de inadimplência, desistência, disputas contratuais na compra de venda de imóveis? Você tem uma dica para dar para quem está começando no mercado, por exemplo? Bom, o primeiro passo é notificar a outra parte, né? Seu cliente está com um possível prejuízo, notifica a outra parte, tenta mediar, né? Porque nós somos mediadores, além de tudo, né? Tenta negociar. Psicólogo e mediadores, né? Isso aí. Todo advogado é psicólogo e mediador. Exatamente. E até para evitar uma ação, um embate jurídico. E aí você consegue resolver entre as partes. Tenta resolver entre as partes, né? Porque o embate jurídico hoje a gente sabe que não é rápido.
Então, para a pessoa ter menos risco de perder o seu imóvel, eu aconselho a notificar a outra parte e tentar mediar. E aí sim, se não houver solução, é o embate jurídico. Quais as medidas jurídicas podem ser tomadas em casos de vícios ocultos, problemas estruturais no imóvel após a compra? Tem o que ser feito? Sim. No caso da aquisição do imóvel na planta, você tem a garantia da construção. A construtora vai te vender aqui o imóvel com aquele projeto pré-aprovado. E aí, se acontecer num prazo de 5 anos algum vício ou algum problema estrutural, você tem a garantia da construtora, né? E o financiamento bancário costuma também embutir na prestação um seguro. E aí, se a construtora veio a falir, não existe mais, o banco, vem só a Caixa Econômica na minha mente. O banco que financiou o teu imóvel tem o seguro que ele vai resolver aquele problema para você. Então, vamos confirmar aqui, vamos deixar bem claro. Se você comprou um imóvel financiado, você tem o prazo e a garantia em 5 anos que aquele imóvel não pode apresentar problemas, porque Sim. você tem lá a segurança de quem fez o financiamento, inclusive, que é o próprio banco, com a construtora. Exatamente. Que existe o imóvel esse seguro. comprado na planta. Que é uma segurança. Mas e aí passou 5 anos, foi no 6º ano. Aí já não é mais um vício oculto, né? Aí... Então é o prazo que existe para ser aquela rachadura aparecer na parede são de 5 anos. 5 anos. Depois de 5 anos. Aí é com você. Aí, você que não usou o imóvel da forma adequada, mas também assim funciona. Olha, a aula aqui foi maravilhosa. Mas tem algum detalhe que eu esqueci? Por exemplo, existe algum mito de compra e venda de imóveis? Poderia usar esse, né? Quem só é dono quem registra. E, assim, não confiar na palavra das pessoas, né? Só confiar no que está escrito. Antigamente. É porque a gente ainda tem esse vício do antigamente. É cultural, né? Em alguns lugares. Tudo precisava, né? A gente vem dos nossos. Cara, meu avô era um corretor de imóveis, acredita? Assim, no sentido da vida, porque ele era um morador antigo do bairro, então todo mundo que queria vender alguma coisa ia lá e falava para ele, né? E não precisava nem de registro, nada disso. Sim. Eu acho que isso também é uma segurança de você, com quem você está comprando, Sim. de quem você está comprando. Sim. E isso era usual. Só que a gente não pode utilizar, eu hoje não posso achar, como meu avô fazia que vendia lá. Não, de jeito nenhum. Até porque o ser humano, né, ele não é muito confiável. É confiável. É o que você falou, às vezes está falando uma coisa, pode não estar mentindo, mas está ocultando alguns detalhes muito. E assim, não só o vendedor, né? Às vezes você tem uma pessoa que está ali intermediando a venda e você não sabe se ela é corretora, né? É corretor? Tem inscrição no Cresce? Então, assim, são umas minúcias que você tem que ficar atento. Olha, ele tem uma inscrição no Cresce. Então, você tem ali aonde recorrer no caso de uma fraude. De repente, a pessoa está vendendo um imóvel que nem existe. Né? Isso acontece muito. A gente pensa que não, mas isso acontece muito. E esses anúncios da internet? O que você tem que... Olhou um anúncio lá que parece perfeito. Qual a primeira dica que você tem que ter em relação a isso? Ir até o local. Vê se aquilo existe, né? Porque aquela casa ali... Quando a gente aluga Airbnb, né? Exatamente. Foto lá vista para o Rio de Janeiro. Aí você chega lá, é uma foto na janela. Eu vi já uma... Vista para o Cristo Redentor. É a foto do Cristo na janela. Exatamente isso. Alguma coisa que eu tenha esquecido de falar e que você acha que é muito importante, que você pode dar dica em relação a quando você tomar um passo tão importante, que muitas vezes é o primeiro imóvel das pessoas? Assim, leva em consideração que é o teu sonho, né? Aqui na Baixada Fluminense a gente costuma trabalhar com alguns investidores, mas a grande maioria das pessoas que te procuram são as pessoas que estão realizando o sonho da vida.
né? Então, não é só o advogado ou o corretor que tem que levar esse sonho a sério. Você também tem que levar esse sonho a sério, porque se você quiser, às vezes está pensando em economizar o mínimo e pode jogar o teu sonho fora, né? Então, é isso. Não confie em qualquer um. Procure assessoria antes de investir, né? E levar a sério o teu sonho. E quando a gente fala sobre comprar o imóvel na planta, tem alguma segurança que você consegue passar para o cliente? Bom, é investigar a empresa, investigar a construtora, assim, procurar alguma referência, ver se já construiu em outros lugares e tirar as certidões. Mesmo quando é investimento, assim, nesse sentido também existem certidões? Sim. Você tira as certidões da pessoa jurídica. Da empresa, para você entender se aquela empresa você pode confiar. Exatamente. E tem como também saber se aquele imóvel que está sendo prometido a construção também é regular, também consegue verificar isso? Com certeza. Você tira as certidões do imóvel, vê se ele tem algum apontamento, vê se a convenção do futuro condomínio já está averbada na matrícula, vê se o projeto está aprovado na prefeitura, porque às vezes pode ser que a construtora esteja ali vendendo, mas sem aprovação, sem o habite da construção. Então, não é só no cartório de registro que você deve investigar. Você deve investigar também na prefeitura. Tirar as certidões de IPTU, tirar a certidão enfitêutica, para amarrar o máximo possível. E eu pensei em tudo isso, me programei, investi meu sonho, e aí me prometeram que ia me entregar em 2025, e aí você passa lá, no final de 2024, não tem nem terraplanagem. O que eu faço? Geralmente, as construtoras têm um prazo de 6 meses após o que está previsto no contrato, né? Passou 6 meses, não tem nada lá, então você tem que ajuizar a ação. Mas aí vamos pensar que se era 2025, 2024 não tem terraplanagem, então, de fato, não vai subir. Não vai subir, mas você tem que aguardar o prazo dos 6 meses. Então, isso é previsto em lei. Ainda que, a princípio, seja até bem óbvio que nada começou, eu tenho que esperar o prazo final, mais 6 meses posterior, para eles terem certeza que aquilo não vai subir. Que não vai acontecer. Porque pode ser que a construtora devolva o valor do sinal durante esse prazo. Entendi. Entendeu? Então, você, para prevenir, aguarda os 6 meses, já deixa tudo pronto. Já faz o contrato com o advogado. Faz o contrato. E começa a fazer a contagem. Exatamente. E nesse caso, se já tem esse indício, eu posso parar de pagar? Pode. Pode parar. Entendi. E não vou ter um prejuízo em relação a eles alegarem que eu quebrei o contrato? Não. Você vai depois, não para de pagar. Deposita em juízo. Que é uma segurança. Que é uma segurança de que você teve boa fé em pagar, mas você teve o receio porque você está acompanhando o andamento da obra e você está vendo que não vai ser cumprido o prazo. Você vai depositando aquele valor em juízo, que aí você comprova a sua boa fé, de que você tinha a intenção e tinha o valor que você se comprometeu a pagar. Agora, uma pergunta meio de condomínio, não sei se você consegue nos ajudar, mas que todo mundo pergunta. Sim. Vamos lá, está em construção, eu já tenho que pagar a taxa de condomínio? Não. Não tem? Não então, tem. E se eles já estão cobrando? Aí você tenta negociar de forma amigável, porque você não tem a convenção de condomínio prevista, definida ainda, né? Você vai pagar o quê? Isso acho que essa pergunta aí vai ficar para um ótimo corte, hein? Não tem que pagar taxa condominial antes do habite, né? Não. Então, o marco é o habite. Sim. E se eu recebi o imóvel e escolhi não morar por enquanto, porque eu quero fazer obra, porque eu quero fazer várias coisas, não estou usufruindo de condomínio, não vou pagar, não estou usufruindo, pode isso? Não, aí não. Então a obrigação já existe, sim, ainda que você não esteja já morando. Você tem que pagar. Mas condomínio, assim como o IPTU, são inerentes ao imóvel. Falando IPTU, e o IPTU, a partir de que momento eu preciso pagar?
a partir do momento que o imóvel tem o habite, se foi aprovado pela prefeitura, ele já começa a gerar um tributo, né? E aí você vai ter que ver com relação à fase de obra, porque você vai pagar pela fração ideal do condomínio e vai pagar pelo territorial, até que o imóvel fique pronto. Então, são valores diferenciados. E aí você tem que negociar com a construtora se você vai pagar isso durante a obra ou se eles vão assumir esse tributo e você começa a pagar a partir do momento do recebimento das chaves. E quando a gente está fazendo aquele financiamento, está vendo tudo indo muito bem e começa a vir aquelas taxas extra de obra? Olha, a taxa extra de obra é um complicador na vida de todo mundo. Eu trabalhei na venda de 6 condomínios em Santa Cruz da Serra, todos vendidos pelo Minha Casa Minha Vida. Isso antes de 2019. E a taxa de obra começava com um valor irrisório, R$100. Ao longo da obra, que o prazo geralmente era de 1 ano e 6 meses, isso ia aumentando. Você estaria ali a um mês de receber as chaves. A tua taxa de obra equivalia ao valor da tua prestação. E aí, a pessoa que está pagando o aluguel não conta em pagar a prestação, né? Geralmente, esse perfil de cliente que nós trabalhávamos na época eram pessoas que estavam realizando ali o sonho do primeiro imóvel. E aí, ele tinha que ou pagava o condomínio, ou pagava a taxa de obra, ou pagava o aluguel. Porque aí ficou pronto, ele estava preparado para entregar o imóvel que estava alugado para pagar a prestação. É um negócio contado. Então, quando se deparava com a taxa de obra lá em cima, era uma confusão. E aí, essa é uma questão que está relacionada ao financiamento. Por quê? Muitas vezes, a pessoa não tinha aquela informação de forma muito clara. Então, era pega de surpresa. Então, mais uma vez, você se depara com uma surpresa porque não foi... Mas então essa previsão de aumento de taxa de obra, ela vai estar no contrato? Tem que estar prevista no contrato. E aí, se não tiver, está errado? Está errado. Porque a taxa de obra, na verdade, ela acompanha a evolução da obra. Então, ali vai ter a previsão, olha, até tantos por cento construído, X. Aí aumentou, vai ter esse aumento. Aí. Então, até para que a pessoa entenda que ela precisa fazer, dentro do orçamento dela, esse aumento de despesas. Sim. Porque quando o imóvel está na fase de acabamento mínimo, a taxa de obra, com certeza, já vai estar maior. E aí, se ela aumentou muito e a construtora não entregou no prazo previsto, isso já não cabe mais ao banco que financiou. Aí já é um problema com a construtora, porque ela deveria ter entregue o imóvel naquele prazo, não entregou e está te gerando uma despesa extra. Olha, muito obrigada, Cris, falo Cris, né, doutora Cristiane? Cris, por todas essas dicas que você deu, eu tenho certeza que vai atingir, principalmente o nosso público da sociedade civil, de várias dicas, né? Sim. Aos advogados, não se aventure no que você não conhece, né, para você não dar um falso parecer para os seus clientes. E aos que estão interessados em adquirir o imóvel, preste atenção em todos os detalhes, porque contratação de uma assessoria especializada não é aumento de despesa, é um investimento. Faz parte do investimento. Exatamente. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, espero ter colaborado. Ai, com certeza todos vão amar. Encerramos mais um episódio do Juridicamente Falando, que eu tenho certeza que foi muito importante, todas as dicas que foram dadas para você, que é justamente a nossa intenção, descomplicar o direito. Então, não deixe de se inscrever no canal para que você não perca nenhum episódio. Estão também as redes sociais, não só da doutora Isabel, como da doutora Cristiane, do Juridicamente Falando. Sigam todas as nossas redes para vocês ficarem atentos a todos os cortes, inclusive. E qualquer dúvida, você também pode mandar pergunta na nossa caixinha aqui embaixo, que vão ser respondidas todas.